Fala galera, bem-vindos à nossa terceira videoaula, dando continuidade ao estudo de uma relação, né, que a gente viu na aula passada, que era o subconjunto do produto cartesiano. A gente tem alguns elementos importantes no estudo de relações, que são o seguinte: o domínio e a imagem de uma relação. Esses conceitos são tão importantes que eles vão ser estendidos na aula de função. Quer dizer, quando a gente estudar a função, a gente também vai retornar a eles. Então é muito importante que você entenda todas as ideias contidas aqui, tá certo? Então, para começar com esses conceitos, são conceitos bem tranquilos, vamos dar um exemplo, né? Então, considere a relação R dada por... Então, R vai ser isso aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui o conjunto A, eu tenho aqui um conjunto B. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o conjunto A é formado por esses elementos, né? O conjunto B é formado por esse, né? Então, A do 1 até o 5, o B o 7, o 10, o 12, o 14, o 17. E aí, eu vou estabelecer uma relação R, que é a união de todas as relações entre todos esses elementos, onde o 1 se corresponde com o 7, o 2 se corresponde com o 7, o 3 se corresponde tanto com o 10, com o 12, quanto com o 14. O 4 e o 5 não se correspondem com ninguém. E o 17 também não houve ninguém de A que se correspondesse com ele. Nessas condições, a gente pode definir alguns elementos importantes. Dois dos quais serão exatamente o domínio e a imagem, que são importantes. Então, no caso aqui, o A, ele recebe o nome de conjunto de partida da relação R. Então, explicitamente, o A aqui é quem? Todos os elementos. 1, 2, 3, 4, 5. O B, ele recebe um nome especial de contradomínio. Você pode indicar, depois eu vou até dar uma outra representação para o B, né? Uma simbologia. Então, o B seria o contradomínio da relação R. Então, o B a gente costuma usar assim, ó. B igual a CDR, quer dizer, contradomínio de R. Então, contradomínio de R vai ser todo o conjunto B. 7, 10, 12, 14 e o 17. Agora, os dois elementos mais importantes, né, que a gente fica muito interessado em estudar, é exatamente o domínio e a imagem, que eu vou definir agora. Então, o domínio de uma relação R, indicada por D de R, ele vai ser o conjunto dos pontos de A que se correspondem com algum elemento de B. Em resumo, se você for, né, quer dizer, a gente pode botar em símbolo assim, né? D de R são todos os x pertencentes a A, tal que o par ordenado xy pertence à relação R. No nosso caso, o domínio da nossa relação aqui é quem? O 1, o 2 e o 3. São todos elementos de A que se corresponderam com alguém de B. Então, vai ser o 1, o 2 e o 3. Tá certo? E aí vem o segundo conceito também importante aqui, quer dizer, é o quarto conceito, mas em termos de importância é o segundo, né, muito importante mesmo, que é a imagem. A imagem é o conjunto dos pontos de B tais que existe algum elemento de A que se corresponde com eles, né? Então, no caso aqui, em símbolos, a gente tem o seguinte: a imagem de R vai ser o quê? Os Y pertencentes a B, tais que o produto cartesiano, quer dizer, tais que o par ordenado pertença à relação R. Tá certo? No nosso caso aqui particular da nossa questão,
a gente tem que a imagem vão ser o quê? Os elementos 7, 10, 12 e 14. Por quê? Porque houveram esses três elementos que se corresponderam com eles. Então, vai ser o 7, o 10, o 12 e o 14, tá certo? Então, é exatamente esses quatro elementos eles vão ser muito importantes no estudo das relações e posteriormente no estudo das funções. Certo? É bom a gente guardar bem esses conceitos. Aí eu vou colocar aqui alguns exemplos gráficos, né? Porque assim, a relação aqui, ela meio que está explícita. Tá certo? Eu dei ela explicitada. Então agora eu vou botar alguns elementos onde a relação não está dada de forma explícita. Alguns para você obter essa forma e depois achar a relação, e outros para você, dado um gráfico, você conseguir também achar esses elementos lá. Então vamos aqui fazer um exemplo. Primeiro exemplo, né? Então, considere os conjuntos A igual a menos 2, menos 1, e B igual a menos 3, menos 1, 0, 3, 6 e 12. Aí a gente pede o seguinte, determine, né? Dado esses conjuntos aqui, a gente vai pedir para determinar, né? Determine o conjunto de partida, o contradomínio, o domínio e a imagem de R, da relação, né? Da relação R dada por isso aqui. R são os pares ordenados x, y, pertencente ao produto cartesiano de A por B, tais que y é o triplo de x. Tá certo? Então tá aqui, feito de forma não explícita. Quer dizer, primeiro eu preciso achar, depois é fácil, né? Basicamente a gente, representando aqui de forma explícita, em diagrama de seta, por exemplo, fica fácil achar a questão. Então aqui a gente teria o conjunto A, aqui a gente teria o conjunto B, então aqui ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Aqui o conjunto B, menos 3, menos 1, 0, 1, 3, 6, vamos aumentar aqui um pouquinho o B, né? E o 12. Aí, uma dica é fazer tipo a gente fez no exercício lá para determinar a relação. Você coloca aqui o x e aqui o y igual a 3x e verifica todos. Por exemplo, você escreve aqui o conjunto e aí você verifica. Pela relação, 2 teria que ir no menos 6. Só que menos 6 não está aqui em B. Pela relação, o menos 1 de A teria que ir no menos 3 se tiver em B, tá? Ok. Você já pode fazer direto aqui no diagrama, tá certo? O 0, 3 vezes 0, vai em 0. Também tá ok. 1, 3 vezes 1 é 3. Tem o 3 aqui? Tem. Então tá ok. O 2. O 2 vai em 3 vezes 2. O 2 aqui vai em 3 vezes 2. 6. Tem o 6 aqui, tá ok. Agora o 3. Daqui vai em 3 vezes 3, 9. Não tem 9 aqui. Então ele não participa da relação. Então você liga todas essas setas. Do menos 1 para o menos 3. Do 0 para o 0. Do 1 para o 3. E do 2 para o 6.
Então, quem seria o conjunto de partida? A. É o próprio A, né? Não tem muita graça. Normalmente nas questões vem muito bem explicitado o conjunto de partida e o contradomínio. Tá certo? O contradomínio de R é o próprio B, né? Não tem muita graça. Agora, os que mudam um pouco, que são subconjuntos desses dois conjuntos, respectivamente o domínio e a imagem, aí já fica mais interessante. O domínio são os elementos de A que se correspondem com alguém de B. Quem são? O menos 1, o 0, o 1 e o 2. O menos 1, o 0, o 1 e o 2. E a imagem desta relação vai ser quem? Os elementos de B tais que alguém de A se correspondeu com eles. Quem são? O menos 3, o 0, o 3 e o 6. O menos 3, o 0, o 3 e o 6. Certo? Então esse exercício aqui já ficou melhor um pouco, porque ele não explicitou já dessa forma. No outro ficou muito fácil o exemplo que eu dei, porque assim, se você já dá o diagrama, basicamente você já tem tudo. Tá certo? Agora vamos nos restringir mais ao domínio e à imagem. Nos exercícios, porque você vai ver que, de modo geral, isso aqui vai vir bem explicitado quando a gente for estudar lá funções, tá certo? Então vamos pegar um exercício para a gente calcular o domínio e a imagem, só que com um viés mais gráfico. Tá certo? Então eu vou botar aqui alguns gráficos e a gente vai determinar o domínio e a imagem de cada um deles. Tá certo? Por meio de diagramas fica bem tranquilo fazer, mas às vezes não dá para fazer assim. Então, exercício. Determine o domínio e a imagem das relações a seguir. Vamos botar aqui alguns exemplos, né? Aqui, nessa relação minha, 1, né? Se liga com 1.
Exercício bem grandinho, né? Demora um pouco, na aula de exercício a gente faz mais. Tá certo? Eu acho que aqui tá. Vou dar um pouquinho aqui, peraí. Deixa aqui, fazer mais um. Pronto. Então esses aqui são 6 exemplos, tá certo? Nos quais a gente vai estar determinando o domínio e a imagem, tá certo? Se tiver dúvida, mas a gente vai fazer mais exercícios na aula de exercício, tá certo? Então lá a gente tira algumas dessas dúvidas, tá certo? Mas olhe bem, ó, determinar o domínio e a imagem em cada um dos casos a seguir. Essencialmente no gráfico, a gente pode dizer que o domínio é a projeção dos pontos do gráfico sobre o eixo X. É mais ou menos assim, se eu colocasse uma lanterna aqui, acima e abaixo do eixo, quais são os pontos que formariam sombra aqui no eixo X? Então, esse ponto formaria uma sombra aqui, esse ponto formaria uma sombra aqui, e esse ponto e esse, tanto abaixo, a lanterna como acima, formariam uma sombra aqui. Então, o domínio desta relação vai ser o 1, o 2 e o 3. Ou seja, é a projeção do gráfico sobre o eixo X. Certo? Depois eu vou escrever isso aqui, quando sobrar um espacinho aqui. E a imagem, por sua vez, são todos os elementos. Porque perceba, observe que o 1 está se correspondendo com o 1, o 2 com o 2 com o 3 está se correspondendo tanto com o 5 quanto com o menos 1. Então ele está na definição de domínio. Ele se corresponde com alguém do conjunto B. Por outro lado, a imagem é alguém de B que se correspondeu com alguém de A. Então eu pego aqui o 1, o 3, o 5 e o menos 1. Então, esses 3 elementos aqui se corresponderam com alguém desse conjunto aqui. O 1 se correspondeu com o 1, o 3 teve o 2 que se correspondeu com ele, o 5 teve o 3 que se correspondeu com ele, o menos 1 teve o 3 que se correspondeu com ele. Então, menos 1, 1, 3 e 5. Essencialmente, a gente pode dizer que o domínio de uma relação R é a projeção sobre OX. Por outro lado, a imagem de uma relação R é a projeção sobre OY. No gráfico seria essencialmente isso. Por exemplo, aqui. Quando eu projetar esse gráfico aqui, colocar uma lanterna aqui acima, ou melhor, eu arrastá-lo verticalmente, qual parte do gráfico aqui seria afetada, passaria por cima, exatamente daqui até aqui. Mas observe que o 5 vai passar por ele, não vai incluí-lo. Então, o domínio desse gráfico, que é a projeção sobre o X, o eixo X é 1, 5, aberto em 5. Por outro lado, a imagem também serve uma regra parecida. Quando eu projetar uma lanterna desse lado e desse, eu vou ver que vai formar uma sombra aqui. Só que o 6 vai passar direto. Não vai ter sombra nele. Certo? Então, a imagem vai ser do 2 até o 6, com o 6 o quê? Aberto. Aqui, embora eu tenha um monte de coisa aqui, de símbolo, de número, o que interfere mesmo são
digamos assim, os maiores, entre aspas. Se eu colocasse uma lanterna aqui e uma aqui, onde é que formaria uma sombra no eixo X? Ou se eu arrastasse esse gráfico, onde é que formaria a sombra? Provavelmente aqui do menos 3 ó, até o 6. Então, o domínio de R é do menos 3 ao 6. Ó, faça esse movimento com o gráfico. No caso da imagem, faça esse movimento, né, horizontal agora. Você vai perceber que vai pintar tanto do menos 2 até o 4. Ou coloca a lanterna desse lado, vai pintar aqui e aqui, né? E desse lado vai pintar esse restante aqui, ó, vai formar uma sombra, né? Pensa assim, né? É como se no gráfico você colocasse 4 lanternas, né? Uma lanterna aqui, uma abaixo, né? Isso aqui para o domínio, né? Ou para a imagem. Não, para o domínio. E uma lanterna aqui. E outra lanterna aqui. A projeção é exatamente isso. É onde forma a sombra. Nesse caso aqui, interessante, ó. Quando eu colocar a lanterna acima, vai pintar toda essa região aqui, exceto um 5. Então, no mínimo, não tem muita... Só que o 5 fica aberto. Agora, a imagem é interessante. Embora um bocado de gente aqui, mas só se corresponde com o 3. Perceba que somente o 3 desse conjunto, existe pelo menos um 1 que se manda nele. Então, a imagem vai ser só o conjunto 3. O formado pelo conjunto, pelo número 3. E esse caso? Se eu pegasse essa curva aqui e arrastasse ela horizontalmente, onde é que ela iria pintar? Perceba que ela iria pintar do menos 1 aberto, então o menos 1 não entraria até o 2, também aberto. Porém, quando eu arrastasse aqui, esse ponto aqui fecharia esse, ó, até o 5, também fechado. A gente pode botar uma bolinha. Isso aqui é igual a isso aqui, ó. Não ter nada nas pontas é como se fosse fechado. Tá certo? Então, até o 5. Então, meu domínio da relação seria do menos 1 aberto até o 5 fechado. E minha imagem seria o quê? Quando eu arrastar todo esse gráfico aqui, perceba que quando eu colocar a lanterna aqui, vai formar uma sombra nesta parte aqui, ó. E também vai formar uma outra sombra complementar aqui. O único caso aqui é que o menos 1, ó, note que ele está um pouco mais baixo, ó, do que esse elemento aqui, que eu não especifiquei a altura, não preciso especificar. Então, eu vou dele para cima. Então, a imagem estaria aqui, ó, aberto quer dizer, no 1, né? Aberto aqui no 1 até o 4. Então, a imagem de R seria do aberto em 1 até o 4, fechado. E esse caso aqui, mais interessante, é o seguinte: se eu fosse projetar sobre X, quando eu passasse aqui, ó, não tem limite aqui, ó. Eu não limitei ele. Assim como não limitei aqui. Então, na verdade, ele vai englobar todo o R. Então, o domínio da relação vai ser a própria reta R, o conjunto dos números reais. E a imagem? A imagem, perceba, quando eu fizer esse movimento aqui nessa parte de cima, vai pintar do 2, sem incluir o 2 para cima. Então, o domínio aqui foi todo mundo, ó, exceto esse aqui que ficou aberto. Ah, quer dizer, realmente faltou o 3 aqui, ó. Não pintou todo mundo porque pelo 3 passou direto. Agora, por outro lado, quando eu fizer a imagem dessa relação R, eu vou perceber, quer dizer, fazendo esse movimento aqui, eu vou perceber que vai pintar do 2 para o 4, por causa dessa parte aqui do gráfico, aberto, do 2, quer dizer, até o mais infinito, né? Quer dizer, desculpe, o 4 não, aqui, aberto. E aí vai ficar essa parte vazia, do 1 até o quê? Para baixo do 1, quer dizer, menos 1, né? Do menos 1 até o mais ou menos infinito. Ou, melhor escrevendo assim, né? Do menos infinito até o menos 1. Olhe com calma esse exemplo aqui que você entende bem a situação. Esses dois aqui, ó. Esses dois exemplos são muito importantes. Tá certo? Então, tenta entender aí. Qualquer dúvida, né? A gente está aí para
na aula de exercício a gente tenta tirar, fazer mais alguns exemplos, certo? Espero que tenha entendido. Repasse a aula de novo, a aula um pouco grande, né? Um pouco... Mas era bem simples, são bem simples as ideias, certo? Muito obrigado.